a diferença entre clima e tempo? O tempo atmosférico é o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo. Por exemplo, calor, frio, chuva, vento, nuvens brancas e nuvens escuras. Neste slide, nós temos algumas figuras que representam um pouco essas palavras. Por exemplo, a primeira imagem representa o calor, a segunda, o frio e a terceira, a chuva. E todas elas caracterizam o tempo. Mas como que no nosso dia a dia nós podemos descobrir como vai estar o tempo no dia seguinte ou até mesmo no próximo momento? Nós podemos assistir a previsão do tempo, aquela que passa na televisão e fala se vai chover, se vai fazer sol, se dá pra gente ir pra praia, se não dá, se dá pra lavar roupa ou se não dá. Porque ela nos dá informações sobre como vão ser os próximos momentos. E essa imagem é uma imagem da previsão do tempo, que mostra que, por exemplo, no Rio de Janeiro vai estar chovendo, enquanto no Espírito Santo vai estar um solzinho entre algumas nuvens. Vamos dar uma olhadinha em alguns equipamentos que nos ajudam a prever como estará o tempo. O primeiro equipamento é o termômetro. Ele indica a temperatura máxima e mínima de algum lugar. O segundo equipamento é a biruta, que indica a direção dos ventos. E o último é o pluviômetro, que indica a quantidade de chuva que está acontecendo em determinado lugar. Clima. O clima é a variação dos tempos atmosféricos ao longo dos anos. Ou seja, para determinar o clima que ocorre em determinado lugar, é preciso observar o tempo atmosférico por vários anos. Por exemplo, hoje em dia, nós sabemos que a região sul é a região mais fria do Brasil. Mas por que nós sabemos isso? Porque ao longo dos anos, muitas pessoas observaram o tempo e chegaram a essa conclusão, de que lá as temperaturas geralmente são mais baixas. Além disso, nós sabemos que a região Nordeste é uma região muito quente, porque ao longo de vários anos, as pessoas observaram a permanência e a constância de temperaturas mais altas nessa região. Existem alguns elementos que são observados no clima, entre eles a umidade do ar, a chuva, o vento e o calor. Vamos lá, vamos caracterizar um por um. A umidade do ar. Nos lugares montanhosos e com muita vegetação, o ar é mais úmido, ou seja, a sensação de calor e de frio é mais potencializada. Quando a umidade do ar é mais alta, você sente mais calor. Agora vamos falar um pouco sobre a chuva. Nas regiões onde existem florestas, é constante a presença de chuvas. Por quê? Porque as florestas ajudam a aumentar esta quantidade de chuvas. Tudo bem? O vento. Nas regiões do litoral, onde se localizam as praias, o vento e a brisa ajudam o clima a ficar mais agradável. Ou seja, em lugares onde tem uma constância, uma maior quantidade de vento, é um lugar mais agradável, o clima é mais fresquinho. E o calor. Há regiões onde pouco chove, como, por exemplo, o sertão nordestino. Nesses lugares, o calor é constante. Ou seja, com baixa quantidade de chuva, mais calor as pessoas sentem. Tudo bem? E todas essas mudanças no tempo e no clima nós devemos aos movimentos que a Terra faz. E os movimentos são o de rotação e o de translação. Rotação é o movimento que a Terra faz girando em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é responsável pelos dias e pelas noites.
Nós já conhecemos das aulas de ciências quais são esses movimentos. E esse de rotação, como a tia já disse, é aquele em que a Terra faz em torno dela mesma. E uma parte fica voltada para o Sol, enquanto a outra fica longe do Sol. Por isso nós temos os dias e as noites. É graças a esse movimento que as pessoas têm a impressão de que o Sol nasce e se põe, quando na verdade essa é apenas uma impressão, pois quem gira é a Terra e o Sol permanece paradinho. Translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, do oeste para o leste. Esse trajeto leva 365 dias e 6 horas ou 366 dias nos anos bissextos e é responsável pelas estações do ano. Bom, esse movimento que a Terra faz é aquele que nos indica a duração do nosso ano. E a gente aprendeu aqui uma coisa muito legal sobre os anos bissextos, que são aqueles anos que, em vez de terem 365 dias, tem 366, pois um dia a mais é acrescentado no mês de fevereiro para somar as 6 horas que sobram no final de cada ano. Esses anos bissextos acontecem de 4 em 4 anos. E, por curiosidade, o nosso ano de 2020 é um ano bissexto. Ou seja, no mês de fevereiro deste ano, em vez de termos 28 dias, nós tivemos 29. As 4 estações. As estações do ano ocorrem porque as diferentes regiões do planeta recebem mais ou menos luz solar conforme a inclinação do planeta. Nós bem sabemos que o planeta Terra não é retinho. Ele tem uma pequena inclinação para o lado. Isso faz com que as regiões do planeta sejam iluminadas de forma diferente pelo Sol. E graças a isso acontecem as 4 estações. É de acordo com as estações do ano que acontece o desenvolvimento das atividades humanas relacionadas à agricultura e à pecuária. Elas também são responsáveis pela vegetação do planeta e pelo clima. É sempre bom lembrar que as estações são trocadas nas regiões norte e sul. Por exemplo, enquanto é inverno no norte, é verão no sul. Se é primavera no norte, é outono no sul. E quando é verão no norte? É inverno no sul, muito bem. E outono no norte é primavera no sul. Agora nós vamos observar um pouco as estações do ano no nosso país e como elas se apresentam. A primavera tem o seu início em 22 de setembro. Nesse período, o clima é mais agradável e é uma estação onde nascem muitas flores. O verão tem o seu início em 21 de dezembro. É uma estação que faz muito calor e o sol é constante. Nessa estação, as pessoas saem para passeios ao ar livre, tomam banho de sol, de mar e de rio. O outono se inicia em 20 de março. Chamamos o outono de estação das frutas. É uma estação onde as folhas caem muito das árvores, e essa é uma característica da ação dos ventos sobre a natureza. O inverno tem o seu início em 21 de junho. É uma estação bem fria. Existem locais em que chove muito, e há locais onde acontecem geadas e chuva de granizo, que são chuvas de pedras de gelo, e até neve. Ao longo do tempo, o ser humano foi criando estratégias para lidar com o clima. Ele foi criando meios de como se adaptar a cada clima diferente. Por exemplo, as árvores ajudam a diminuir o calor e a ação dos raios solares. Por isso que quando nós estamos na rua, nós procuramos uma sombrinha para nos esconder. Além disso, aparelhos eletrodomésticos, como os ar-condicionados e os ventiladores, são usados para amenizar o calor. E quando a gente está em casa e está aquele calorão, a gente liga o ventilador ou o ar-condicionado para melhorar a temperatura.
Já para o clima frio, é comum o uso de lareiras e aquecedores dentro de casa. Não muito aqui no Brasil, onde o clima não é tão frio. Mas para países mais frios é muito comum o uso desses equipamentos que fazem o clima ficar mais quentinho. Você pode encontrar esse conteúdo no seu livro de geografia, nas páginas 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. E também pode realizar as atividades das páginas 44 e 45, além das atividades em PDF, não se esqueçam. Bom, meus amores, por hoje nós terminamos. Um grande beijo em cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Hoje teremos aula de geografia e de produção de texto. Vamos utilizar o livro de geografia, as páginas 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Tia postou um vídeo para vocês assistirem sobre o assunto, conhecendo o clima. Depois que vocês assistirem o vídeo do assunto conhecendo o clima, dê uma lidinha nessas páginas para podermos responder a página do livro 42 e 40, ou 44 e 45. Então, dê uma lidinha para a gente poder respondermos a página 44 e 45. Isso aqui com o vídeo vai ajudar bastante. O vídeo, que é muito extenso, se a gente for explicar, a gravação vai ser muito extensa. Então, a tia colocou o vídeo, vai ficar melhor para vocês. Mas, lembrando assim, número 1. Tia, no número 1, como é que eu vou responder o número 1? Vai ler lá na página 37 e na página 39 para obter a resposta do número 1, certo? Para numerar corretamente. O que é clima, o que é tempo atmosférico. E também, prestando atenção na explicação do vídeo, que vai ter lá, vocês vão poder responder certinho. Ok? No número 2, vai ser assim: encontre no diagrama abaixo 5 palavras que caracterizam o tempo atmosférico. Então, vai procurar aqui 5 palavrinhas que caracterizam o tempo atmosférico, certo? E pode ser chuva, vento, frio, calor, nuvens, certo? Então, vai procurar aqui 5 palavrinhas. São 5, não são 2 nem 3, não, são 5, ok? No número 3, observe as imagens e escreva o nome de cada equipamento usado para prever o tempo. Então, aqui, na explicação que tia postou, tem, e também no livro de vocês, se eu mostrar aqui a página, na página 38, tem também a explicação de como é o nome de cada instrumento, certo? E tem explicando para que serve cada um deles. Escreva V as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Então, tem lá, vai falar sobre o movimento de rotação e translação da Terra. E onde é que eu posso encontrar isso? Em que página? Eu escutei o vídeo, mas eu quero saber a página do livro. Na página 40 e 41. Está falando sobre os movimentos da Terra. Movimento de rotação e o movimento de translação. Certo? E como ocorre, que tempo ocorre. O movimento de translação, a Terra gira em torno do Sol. Já o movimento de rotação, a Terra gira em torno dela mesma, certo? Então, lá também no vídeo vai estar explicando os movimentos, como acontece e o que acontece através desses movimentos. Na página 45 do livro de vocês tem o número 5. Completa a cruzadinha com os meios de comunicação por meio dos quais podemos saber a previsão do tempo. E onde é que eu vou encontrar isso? Previsão do tempo. Na página 41, que fala sobre a previsão do tempo. Página 42, certo? 43 vai estar lá. Então, vocês vão também tentar fazer aqui sobre a previsão do tempo na página 45, responder o número 5. Então, tia, na letra A resposta é de cima para baixo. De cima para baixo. Onde é que eu posso procurar sobre a previsão do tempo, tia? Se eu vou no Google, estou utilizando o quê? A internet. Se eu vou lá no Google, eu quero saber em Umbaúba como o tempo está hoje. Aí eu vou lá na internet, certo? Na letra B, hoje eu vou assistir o jornal logo cedo, o Jornal da Manhã, o Bom Dia Brasil.
Lá no Bom Dia Brasil, já no finalzinho, vai falar sobre a previsão do tempo de cada cidade. Então, vou usar o que para assistir? A televisão. Na letra C, também temos as revistas, que também podem falar sobre a previsão do tempo de determinada cidade, determinado lugar. E na letra D, também temos a previsão do tempo de cada cidade também, ou no país, na letra D, utilizando o rádio. Escutando pelo rádio. Na letra E também utilizamos o jornal. O jornal, não o jornal que passa na televisão, não. É o jornal papel impresso. Também lá tem informações sobre a previsão do tempo de determinado lugar, da sua cidade, também tem, certo? A cada dia postam lá no jornal a previsão do tempo. O impresso. No número 6, quais elementos determinam o clima de um lugar? Aí, lembra lá, olha, clima de um lugar. Aí vai lá para a página. Clima. Aí vai lá e pesquisa aqui na página 39. Lembrando também que a gente circulou na página 44, número 2, as características do tempo atmosférico. É quase praticamente a mesma coisa. Então, são a chuva, o vento, a umidade do ar, o calor. Então, procurando ali na página 41, na página 39, você vai encontrar a resposta, certo? E lendo também o assunto direitinho, vocês encontram. No número 7, faça a correspondência das estações do ano de acordo com os meses. Tem aí o número 1, 2, 3 e 4. No nosso vídeo teve também lá falando sobre as estações do ano e o mês. Mas também no nosso livro tem aí na página 42. Olha, a página 42 tem falando sobre as estações e que mês começa cada uma a estação do ano. Então vocês vão estar numerando corretamente. Olhando a página 42, você responde o número 7. Ligue os locais aos elementos que modificam seu clima. Então, vocês vão ligar os locais certinho, certo? Olhando lá. Na página aqui, ó, 39, vocês dando uma lidinha também a respeito do vídeo. Também tem lá falando um pouquinho. E qualquer dúvida, só chama a tia, certo? No privado, que tia tira qualquer dúvida de vocês. Depois que vocês assistirem o vídeo de geografia, lembrar de dar uma lidinha para ir respondendo as questões da página 44, 45. Qualquer dúvida, tia tá aqui. Vocês vão copiar a atividade do caderno de produção de texto. Olá, crianças! Na aula de hoje falaremos sobre o gênero textual cardápio, com a professora Renata. E você, já foi a algum restaurante, lanchonete ou pizzaria? Se sim, é muito provável que já tenha visto um cardápio. O cardápio é um gênero textual. Seu principal objetivo é informar e orientar o consumidor sobre os pratos e produtos oferecidos em um estabelecimento. Geralmente, a estrutura de um cardápio é organizada de maneira que o produto seja seguido de seu preço. As principais características contidas em um cardápio são nome da empresa, categorias alimentos, bebidas e etc., tipo do prato e o valor do prato. Temos o modelo de cardápio 1. Nele, podemos ver o nome da empresa, que seria a Top Lanches. Categorias bebidas e alimentos. Então, nós temos lá dividido lanches, pastéis, salgados, porções, sucos e bebidas. O tipo do prato. Então, nós temos em porções 2 pratos. Temos a batata e a calabresa, sempre seguido de seu preço. No modelo de cardápio 2, nós temos a hamburgueria do sabor, que é o nome da empresa. Temos os tipos de pratos seguidos de seus valores.
modelo de cardápio 3. Nós temos a empresa Açaí. Nela vende vários tipos de açaí, tem as descrições, né, do tipo de prato e o valor lá em cima. Então temos o tamanho pequeno, R$10, médio, R$15,90, grande, R$18,50 e o jumbo, R$36,90. Temos o modelo de cardápio 4. Porém, vocês vão ver que existem outros tipos de cardápio, que só informam os alimentos que serão servidos em determinados dias da semana, como os da escola, dos hospitais, restaurantes e de empresas. Este do nosso exemplo é um cardápio escolar, onde tem as refeições que serão servidas durante a semana. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o cardápio. Até a próxima! Atividade no caderno de produção de texto, falando sobre o gênero cardápio. Então, depois que vocês copiarem a atividade, vai ter um videozinho para vocês assistirem. Vocês vão assistir o vídeo falando sobre o gênero textual cardápio e depois tia vai voltar aqui para vocês explicando o que vocês vão fazer na atividade do caderno de vocês de produção de texto, ok? Que é a atividade sobre cardápio. Pronto, então quando vocês terminarem agora, terminou de copiar, tia vai agora explicar. Número 1, escreva no cardápio abaixo os pratos que você consumirá ao longo da semana. Ou seja, segunda-feira, o que foi que você, na manhã da segunda-feira, tomou no seu café da manhã? Então vocês vão dizer aqui o que foi. Que eu comi cuscuz, ovos, leite, pão. Vai dizer aqui o cardápio seu da segunda-feira, o café da manhã que teve na segunda-feira de vocês. Na terça-feira, o almoço, vai dizer, contar aqui, nessas duas lezinhas, o que foi que vocês almoçaram no almoço na terça-feira. Na quarta-feira, o jantar à noite, o que foi que vocês jantaram? Então vai dizer que vocês jantaram na quarta-feira à noite. Na quinta-feira, pela manhã, de novo, vai dizer o que foi que vocês tomaram o café da manhã. Vai dizer qual foi os alimentos, as frutas, caso teve, o café, o leite, tá só de contar aqui tudinho. E na sexta-feira vai dizer o almoço de vocês, qual foi o almoço, que foi que vocês comeram no almoço, ok? Então, cada dia da semana, vocês vão dizer uma parte de uma refeição de vocês, do café da manhã, na segunda, na terça, o almoço, na quarta, o jantar, na quinta-feira, o café da manhã e na sexta, o almoço, certo? Facinho, isso aí vocês tiram de fichinha. Qualquer dúvida, só mandar um zap e amanhã teremos aula do livro de ética, somente o livro de ética. Lembre também de mandar foto das atividades, ok? Tia tá aqui na escola das 9 às 11. Qualquer dúvida, é só dar um pulinho aqui. Se não puder ligar ou mandar um zap, dá um pulinho aqui na escola que tia tira qualquer dúvida de vocês. Tchau e até amanhã.